Sinceronas, estamos de volta para mais um Sinceronas Cast e hoje então é o meu momento aqui de debutar como host desse podcast. E para esse momento muito especial eu tenho duas convidadas ainda mais especiais, que são as Jaques. Oi, oi, oi! O nome do nosso episódio de hoje vai ser Como Arrumar Tempo para Cuidar do Corpo em Meio ao Caos. E esse tema, ele veio de uma caixinha lá no meu Instagram. Inclusive, isso serve pra gente também trazer de insight aqui como é importante essas participações de vocês nos arrobas, nas marcas, nos Instagrams, de quando a gente traz alguma temática. Muito obrigada, então, ao seguidor querido que mandou aí essa sugestão de tema e deu um super match aqui com a gente nesse momento, né, gurias? Exatamente, Sim. um assunto muito válido, né? Verdade, e aí vieram várias mães, amigas, e dizendo, nossa, essa pauta é legal, é uma pauta quente, e as gurias super toparam, e estamos aqui, então, para executar já esse sonho, juntas. Vou apresentar para vocês, a gente tem aqui comigo, então, a Jaque Fassbinder. A Jaque, ela é encarregada de departamento pessoal e proprietária da loja Equilíbrio Fitness Store. Isso. Jaque, pode se apresentar. Então, me chamo Jaque, tenho 37 anos, sou auxiliar de departamento pessoal, sou encarregada de departamento pessoal, tenho uma loja de roupa fitness, onde é o meu canal, então, né, com muitas mulheres, porque a gente também promova essa qualidade de vida, né, quando mãe, quando pessoa. Sou corredora de rua também, amo corrida de rua, e é uma das minhas atividades preferidas. E é isso. Então deixa aqui teu arroba, lembrando que também tem gente nos acompanhando pelo Spotify, e aí pode pensar depois no arroba pra te seguir. O meu arroba pessoal é Jaque Fassbinder, e o arroba da minha loja é arroba Equilíbrio Fitness Store. Muito obrigada. E temos junto com a gente, para emplacar essa dupla de Jaques, Jaque lindas, a Jaque Diniz, que é nutricionista. Jaque, te apresenta aqui para nossa audiência. Oi, então, meu nome é Jaqueline, eu sou nutricionista, eu tenho 36 anos, sou nutricionista há 10 anos, eu vim da nutrição hospitalar para nutrição clínica, e sou mãe da Rafaela, né, sou esposa do Daniel, e sou um pouquinho de tudo. Muito obrigada, Jaque. Acho bem importante a gente compartilhar que o Sinceronas, ele é sim um programa organizado e também patrocinado pela Green Mais, né? Que é uma consultoria financeira empresarial. Além de ser uma consultoria financeira, a Green Mais, ela tem como objetivo dar uma virada de chave para os negócios, né? Então, os empreendedores que estão naquela situação assim de o que eu vou fazer, como que eu vou ter um caixa saudável, é nesse momento que a Green Mais ajuda. Então, a gente já quer agradecer justamente que esse case do Sinceronas veio do coração da Green Mais aí para a internet. E o arroba é greenmais_oficial. Sigam lá. Já são mais de 500 empreendimentos pelo país, ajudados de forma totalmente online e também humanizada. Gurias, eu preparei algumas perguntas, mas assim, é um bate-papo muito sincero de coração. Sinceronas como somos, como já viemos aí compartilhando as nossas experiências. E eu tô muito feliz de ter vocês aqui nesse meu primeiro episódio, então, como host oficial. Que honra, é uma honra. Tô muito feliz de estar aqui. Que bom. Então eu preparei algumas perguntas pra gente fazer uma troca bem saudável e bem honesta com a nossa audiência. Deixando bem claro, né, pra todo mundo que nós não somos mulheres maravilhas, a gente se conecta sim nessa questão de sermos mãe e também trabalharmos fora, né? Então a gente sabe que tem muitas mães que têm a necessidade de estar em casa e também não têm esse tempo, também estão ali naquele caos da rotina, né? Quando a gente fala em caos, são as nossas rotinas, né? Corridas, turbulentas que a gente tem, com muitos desafios, inúmeros desafios, cada casa tem os seus desafios, então eu acho que vai ser bem bacana a gente fazer essas trocas bem positivas, mas aí a gente vai trazer tudo com muita sinceridade para vocês. E se não é mãe, e se a gente tem homens aqui também na nossa audiência, fiquem com a gente até o final desse episódio, porque a gente vai trazer muitas sugestões práticas para que você aplique aí melhorias na rotina, na qualidade de vida, como a gente fez nas nossas e a gente segue tentando, né, gurias? Exato. Sim. Então, eu vou fazer uma pergunta agora para as duas. Vamos começar pela Jaque Diniz. O que para ti, Jaque, é foco, né? Como que tu faz para não sabotar, para te manter aí o teu foco naquilo que tu estabelece? Compartilha com a gente. Na verdade, o que eu entendo, né? A gente tem prioridades na vida. E quando aquilo se torna prioridade, tu foca em atingir aquele objetivo, né?
Se não é prioridade, a gente não mantém o foco. E é isso que eu tento seguir na minha vida, né? Toda vez que eu vejo que eu perdi um pouco o foco, eu tento voltar a realinhar as minhas prioridades para ver se aquilo não saiu da minha prioridade e por que aquilo tem que se manter ou não como prioridade, né? Então, por exemplo, a nutrição para mim, ela é prioridade porque eu quero qualidade de vida para viver com a minha família e com a minha filha na minha terceira idade, com saúde, né, na ativa, sem precisar de maiores cuidados, que eu consiga viver com ela o maior tempo possível e com a melhor qualidade possível. Então, eu acabo tendo ela como minha prioridade maior, né? Tendo a nutrição como minha prioridade para conseguir fazer as minhas coisas com qualidade. Legal. E conta pra gente, mesmo na casa de quem trabalha com a nutrição, também tem os seus desafios, deve ter, né? Tem. Porque às vezes as pessoas acham, mas então pra ela é fácil porque ela é nutricionista. Mas compartilha aí já com a gente um pouco de vida real. Na verdade, não tem facilidades, né? A gente, como nutricionista, tu sabe muito bem o que é o melhor, né? Mas acaba que com essa disseminação de informação e as pessoas tendo acesso muito fácil à informação, a nutrição foi se criando muitos bichos de 7 cabeças, muitas coisas proibidas, muitas coisas que não devem ser feitas, quando na verdade não é assim, né? As coisas podem ser muito mais simples. Uma alimentação saudável, ela é uma alimentação simples. É aquela alimentação que os nossos avós tinham lá quando moravam no interior, né? Que é a comidinha que planta ali, pega uma alface da horta, né? Ela é simples. Só que a modernidade acaba dificultando muito, né? Eu, como mãe, por exemplo, eu não posso proibir a minha filha de ter contato com um doce, por exemplo. Bom, os colegas dela têm, né? Ela não pode ser. Só que ela precisa saber quando fazer, né? Qual é o momento de ter acesso àquilo, se aquilo tem que ser sempre ou não, né? E esse é o nosso desafio. E para mim, como nutricionista, também, né? Eu não sou um alien, né? Continua sendo humana, né? Tendo desejos, vontades. Eu gosto de um docinho, eu gosto de comer um lanche de vez em quando, uma pizza. Só que aí é o equilíbrio. E aí tu volta para a prioridade, né? Legal. Bom, a minha prioridade é manter uma alimentação saudável durante a semana, por exemplo. Mas no final de semana, eu me permito, né? Eu me permito comer um doce, eu me permito comer uma pizza, né? Ou sair para jantar com o marido. Sem pensar, tipo, sem ficar calculando na minha cabeça as calorias ou tal. Não, aquele momento é para relaxar. Porque a alimentação, ela também é conforto, né? Ela não é só nutrir. Ela é muito conforto. As pessoas têm alimentação para comemorar, né? A gente sai, fui promovida na empresa, vou sair para comemorar. O que tu vai fazer? Tu não vai sair para comemorar, correr, né? Eu vou. Mas a maioria das pessoas não, né? Não, a gente Tu vai comer, sair para óbvio. comer. Então, a alimentação, ela também tá ligada nisso. Só O que tu tem social que... das pessoas, o social. né? Só que tu tem que entender que, bom, tu vai comemorar, mas tu não vai comemorar todos os dias. Não vai comemorar todas as noites, né? Tu vai manter uma rotina e esporadicamente tu vai sair daquela rotina por algum motivo. Legal. Então, pra ti, o foco seria a palavra prioridade. Qual é a minha prioridade nesse momento? Isso. Então, Jaque, quero perguntar pra ti, o que seria foco pra ti e como tu faz pra te manter focada? Porque aí a gente tem inúmeras possibilidades de desvio durante a rotina, principalmente durante uma rotina corrida, agitada, com vários braços. Vejo aí que tu tem infinitos braços, como CLT, como empreendedora, como mãe, como corredora, né? Te admiro super como corredora. Sigo lá, nem compartilho os meus números porque eles são infinitamente diferentes. Mas eu vejo sempre que serve como inspiração, né, Jaque? E a tua história é muito legal. Depois a gente também vai pedir pra te trazer alguns insights sobre isso. Claro. A Jaque, minha Jaque aqui, né? A Jaque falou algo muito importante, que é o que eu uso de foco, assim. A clareza. Eu acho que o nosso foco principal tem que vir da clareza do porquê a gente está fazendo aquilo. Durante muito tempo na minha vida, eu fiz porque alguém fazia. Ou eu fiz porque era a dieta da moda, ou porque... Enfim, eu ou fazia para eu chegar num corpo tal e tirar uma foto, e quando eu chegava lá, não era nada daquilo do que eu achava que ia ser, não me trazia o resultado que eu achava que ia me trazer. Então,
aquilo era vazio. A partir do momento que eu passei a ter esse olhar, que a Jaque falou, que ela usa a nutrição como uma ferramenta para viver muito bem com a família dela, né? Para ter longevidade, para ter uma vida de qualidade, foi quando eu consegui fazer essa chave virar e eu consegui manter o foco, que as pessoas chamam de motivação ou de, enfim, mais constante. Porque hoje eu sei aonde eu quero chegar, eu sei o que eu quero viver, né? Eu sei o que a Jaque, né? Não o que a mãe Jaque, ou que a empreendedora Jaque, eu sei o que eu, Jaque, os meus sonhos, o que eu quero viver. Então, eu todos os dias uso a minha ferramenta, que é o esporte, que é o que vai... O meu corpo é a minha casa, é ele que vai poder me proporcionar eu viver todos os meus sonhos, né? O meu corpo é o que vai me levar. Então, eu tenho que me nutrir bem. Então, eu tenho que não, né? Então, é um prazer hoje, né? Depois que eu consegui fazer essa virada de olhar, me nutrir bem, é um prazer hoje eu fazer os meus esportes, eu sentir orgulho de mim através do meu esporte. Eu ver o meu filho falar lá na escola, a minha mãe correu tantos quilômetros, a minha mãe, né, fez. Então, tudo isso pra mim é tão prazeroso e é a minha clareza de vida que, então, é muito fácil pra mim manter o foco, porque eu sei que é isso que eu quero viver, é ali que eu quero estar, né? Sim. Agora tu me deu um gatilho para algo muito especial e que a gente, inclusive, compartilhou um pouco já no caminho, que é sobre a maternidade. Muitas mães têm essa sensação de como que eu vou encaixar um exercício, uma alimentação saudável, sendo que eu tenho aí louça, roupa, escola, infinitas coisas, né, das demandas diárias que a gente tem. E uma das dores das mães, e a gente acaba muitas vezes vendo amigas se esconderem, né, dentro dessa situação de que a maternidade não permite. Eu fui uma dessas pessoas durante muito tempo, eu protelei por este motivo, mas aí quando eu pensei, não, mas quem é a Andresa, além de ser mãe da Luísa? Exato. Né, esse papel de Andresa, além de mãe Isso da Luísa, que é o mágico da foi... maternidade, né? Exato, essa virada pra mim de pensar, eu sou uma pessoa além de ser mãe dela, e aí como que a gente vai, então, uma impulsionar a vida da outra? E aí o exercício, as escolhas profissionais, a autonomia de algumas questões também que eu queria como profissional, vieram tudo baseadas nisso. Quem eu sou como pessoa, como autoconhecimento, de estar firmada naquilo. Eu não vou hoje correr 10 quilômetros, não, mas eu tenho que começar, então eu vou dar 2 voltas na pista, que seja, né? Eu conto pras meninas ali que quando eu comecei a correr, eu corria de árvore em árvore, eu contava as árvores, sabe? Sim. Hoje eu vou correr 2 árvores. E assim, ali na loja, todo mundo às vezes publica e marca, hoje eu corri 3 árvores. Sim. E eu comecei assim, né? Mas eu acho que a gente só consegue isso, se desvencilhar da imagem de mãe quando a gente tem autoconhecimento. E isso não vai ter ninguém que vai fazer pela gente, né? Isso aqui vai pedir, assim, autorresponsabilidade, que eu acho que foi uma das coisas que eu consegui virar a chave quando eu vi que a responsabilidade era minha. Né? Eu tenho que me conhecer e tomar e fazer alguns movimentos, porque movimento gera movimento, né? E fazer alguns movimentos em mim, né? Não adianta, não bastava eu querer, eu tinha que ir a algum lugar, estar perto de pessoas que tinham o estilo de vida que eu queria ter. É aquilo, né? Tu tem que conviver com as pessoas com quem tu quer ser. Eu quero ser como a Jaque, que corre. Olha, eu preciso conviver com pessoas que tenham essa mesma... Isso. Falando em nutrição, eu tinha uma alimentação, eu tinha um paladar extremamente infantil, né? Eu só comia, né? Porque eu acho que eu entrei naquela de assim, eu me alimentei bem durante muito tempo, agora eu vou comer o que eu quero. E daí eu caí, né? Eu tinha um paladar infantil. Aí chegou num ponto que eu precisei me chamar, né? A minha autorresponsabilidade, falar, não, eu tenho que me permitir a saborear, a sentir o sabor de alimentos saudáveis, a colocar isso na minha rotina, a gostar disso, eu tenho que me permitir isso. Isso, porque é a minha autorresponsabilidade, ninguém faz por mim, né? Tu não precisa gostar de tudo. Mas tu precisa provar pra saber se tu gosta ou não. E aí, ok, não gosta, vamos para outra possibilidade. Só que eu sempre falo para as pessoas, bom, quem faz o que quer é criança. Criança que diz quero ou não quero. A gente é adulto, a gente faz o que precisa ser feito. Só que se pra te ter saúde, tu precisa aprender a comer legumes, verduras, salada. Tu precisa aprender a comer isso, entendeu? Não adianta nada tu querer buscar ser mais saudável, tomar um monte de cápsulas se tu não faz o básico bem feito. Se tu não tem uma estrutura. Não toma água. Não toma água. Sabe? Básico então, da assim, vida, toma água. É a estrutura.
Fazer um movimento. Isso, Esse só que movimento isso virou Como é que algo... vai construir só uma casa que- sem alicerce, Só que sabe? Não adianta. a mídia criou algo tão louco que se a gente pelo menos sair um pouquinho da caixa e pensar, virou algo tão louco a gente se alimentar nutricionalmente bem, tu nutriu o teu corpo bem. Isso virou algo tão, eu sou extremista, eu sou... Não, isso virou algo tão fora do normal, que o normal hoje em dia é a gente se alimentar de fast food, né, de refrigerante, de doces. Então, a gente perdeu um pouco o olhar, né, do que é normal e a gente normalizou o que não é saudável, né? Sim. Por quê? Porque, querendo ou não, isso alimenta a indústria farmacêutica, isso Sim. alimenta, né? Alimenta algo que não é tão viável para nós, né? Mas daí cabe a Mas sabe responsabilidade que de se eu buscar. tenho sentido um movimento agora reverso. As pessoas estão Muito, mais graças a Deus. estão Pela mais comida de preocupadas verdade, com né? a comida de verdade, As pessoas com a estão saúde, indo para as buscando redes uma expor mudança. mais isso, que é incrível, né? Inclusive porque o segmento alimentício também ele é beneficiado com esses alimentos industrializados Tá? e Sim. práticos e prontos. E aí, quanto menos tempo a gente tem na rotina, mais então tu coloca isso de Exato. forma acelerada num looping. Tá comendo, não tá nem entendendo Nem o que tu tá sentindo. comendo, nem sentindo Nem o se ficando sabor. saciado Isso com aquilo ali, porque tu só tá colocando pra dentro do teu corpo, A rotina né? corrida faz com que a gente não perceba o que a gente tá comendo. Tá? Hoje em dia a gente tá tão corrida, às vezes é tanto compromisso colado um no outro, que tu come nesse intervalinho. E tu come fazendo outra coisa. Tu come mexendo no celular, tu come respondendo o WhatsApp, entendeu? Tu não tá ali. Não tá sentindo Com que tu tá presença. fazendo presença. O que eu escuto muito do consultório? Já que chega no fim do dia, eu tô desesperada, eu quero comer o reboco da parede, eu tô com muita fome. Aí eu começo, bom, então vamos fazer o recordatório do que tu comeu ontem, pra mim conhecer a tua rotina alimentar. Uhum. A pessoa mesmo, ela se dá por conta, meu Deus. Ela quase não come durante o dia, ou ela quase não percebe o que ela come, não lembro, sabe? O não lembrar é comum, às vezes isso acontece pra mim. E aí eu vou ver porque ontem foi um dia muito corrido. E aí eu comi, claro que eu comi. Eu não ia ficar sem comer. Só que eu não percebi, eu não estava ali no momento que eu estava comendo. O famoso piloto automático Isso, em eu que tava nós no... vivemos. E aí tu não consegue controlar as quantidades, as escolhas, tu acaba Comer com escolhendo. ansiedade. Tu come com Eu percebo ansiedade. isso. Quando a gente tá ansioso, a gente acaba Tu comendo acaba- quantidades absurdas. Muitas Sim. vezes, se eu sinto uma fome, assim, diferente do que é o meu padrão, eu penso, o que tá acontecendo aqui? É E são os ansiedade. gatilhos de É o conhecimento, né? ansiedade. E aí eu... Vamos E aí, desacelerar, e aí então, é aquela alguma coisa não tá assim, certa. aí tem a fome emocional, né? Que aquilo é bem isso que tu Muito, falou. é. Eu estou com vontade de comer o quê? É isto. E é o que eu falo pra minha filha. Quando ela vem, mãe, eu tô com fome. Eu digo pra ela, filha, tu acabou de almoçar. Não, mas eu tô com fome ainda. Não, então vamos sentar na mesa e tu não comeu o suficiente. Não, mas eu tô com fome de doce. Não. Fome de doce, se a fome tem nome, É muito específica. não é fome. Conversa de mãe, né? Você fala pro meu filho Isso, também. é vontade de comer. Por que eu falo isso pra ela? Não, é pra que ela comece a entender o organismo dela. As emoções Que também, ela né? entenda o que ela tá sentindo. Não é que ela não pode comer o doce. Muitas vezes eu dou um docinho pra ela. Ela tá com vontade, afinal de contas. Exato. Né? Ela comeu super Mas ela bem. já vai começar a gerir as emoções dela e Mas saber ela de onde consegue vem, né? entender que, bom, mãe, isso aqui era fome, né? Quando eu comi, quando eu almocei. Mas isso aqui não era fome. Isso aqui era um agrado pra mim. Às vezes é uma memória É. afetiva, né? Às vezes Isso. Mas, assim, antes a gente falou, tá, a gente come rápido, né? A gente come qualquer coisa porque a rotina é corrida. Daí as ouvintes vão perguntar, tá, e aí, né? O que eu faço? E o que eu posso fazer? Enfim, eu vou, o que funcionou pra mim, porque eu tenho uma rotina muito corrida. Eu trabalho o dia inteiro, eu tenho a loja e durante esse meio tempo eu produzo conteúdo e eu penso na próxima campanha e enfim, né? E daí corro às 5 da manhã. O que eu posso fazer pra dar certo? Porque alguma coisa tem que dar certo. Eu não posso jogar a toalha agora, né? Isso, eu ou percebo. aqui, ou me perder aqui, né? Porque é muito fácil eu pegar nesse momento e começar a pedir fast food, né? iFood. Primeira coisa, desinstalem o iFood. Eu desinstalei. Aí, então, eu tenho uma Nutri também que acompanha, e o que eu preciso fazer é tirar o domingo, então, ou tirar um dia da semana de noite, onde eu não marco, e nesse dia eu faço a programação. Gente, eu sempre falo lá na loja que rotina liberta. Eu não sei, talvez vocês não gostem de rotina, eu amo rotina. Ter a minha rotina, ter ali, eu faço a minha alimentação. Eu não gostava de comida congelada, mas enfim, gente, não dá pra gente ter tudo nessa vida que né, a gente nunca vai ter tudo. Algo a gente sempre vai ter que abrir mão de uma coisa pra ter outra, não dá pra gente segurar tudo, né? Então, eu passei a ter uma rotina. Tem um dia da semana que eu vou lá e faço as minhas marmitas,
incrivelmente deliciosa, gente, é delicioso. Eu falo pra minha amiga, eu vou comer minha marmita, eu falo, meu Deus, eu nem acredito que eu que fiz essa marmita tão deliciosa. Porque eu faço com amor, naquele dia eu tiro pra fazer algo com amor, que eu vou ter uma semana, 2 semanas ali de rotina, de organização, e não vou precisar cair em gatilho. E é o segredo. O segredo pra te conseguir manter uma alimentação saudável na correria é a organização. Só que E aquela coisa assim, mas eu não tenho tempo. Bom, mas eu também tinha disso de falar que eu não tinha tempo. Só que eu comecei a parar pra observar o meu tempo, como eu usava o meu tempo. E às vezes eu ficava rolando feed 1 hora. Perfeito. Gente, como passa rápido o tempo quando tu tá rolando aquele feed. É o tempo que tu põe um frango na panela pra cozinhar. Assistindo a vida das outras pessoas. Exato. Eu sempre digo, a gente é protagonista da nossa vida, ou a gente assiste a vida alheia. E aí a gente tem que ter esse domínio também de quem seguir. O que são os insights que eu tô recebendo dessas pessoas que eu tô seguindo por seguir? Muitas vezes tá ali gerando em mim uma sensação de incapacidade. Ou são, pessoas que me ativam ainda mais. Então a gente tem que ser, inclusive, seletivo com quem a gente segue. Eu amo fazer esse limpa nas redes sociais, eu adoro. Sim. Essa faxina, esse detox é super importante. Precisa ser fica feito. aí já uma sugestão para que você faça, que vai ajudar também nesse equilíbrio da vida. E muitas vezes a vida do Instagram não é a vida real, né? São fragmentos. Muitas vezes eu vejo pessoas que eu sei que aquela pessoa ali passou por um procedimento cirúrgico e aí ela tá falando sobre uma coisa que não é o que ela viveu. Entendeu? E aí eu tenho, ou às vezes chega uma paciente e mostra pra mim, já que eu queria ficar assim, ó, com esse corpo. Daí eu digo, não, vamos partir pelo princípio de que essa pessoa aqui, esse artista aqui, ele lindo o corpo. Eu também quero ter esse corpo. Mas ela, primeiro, Mas tu quer pagar esse preço também? Tudo tipo isso, assim, né? Primeiro, ela passou por procedimento cirúrgico, tu sabe disso. Então, só ali, aí já tem um ponto, né? Distorce a imagem. E ela assim, ó, provavelmente ela não come isso, ela não come aquilo, ela não come isso. Ela come isso. Tu quer, sabe? Tem que saber se tu quer. Detalhe que eu sempre falo, quer tá pagar o preço. Tudo tem um preço, né? Gente, correr é lindo, mas tem um preço. Né? Tem um preço. Às vezes as pessoas mandam ali, já que eu queria tanto correr contigo, mas eu não consigo. Gente, tem um preço. Treino. Sucesso é treinável. Tudo que a gente faz constantemente, a gente tem êxito, né? O sucesso, ele é treinável, mas a gente tem que estar disposto a pagar esse preço, a fazer esse esforço, a sair da nossa zona de conforto, que às vezes é tão boa aqui, e ver que sair daqui pode parecer doloroso, mas lá do outro lado pode ser muito melhor, né? E sempre é, né? Na verdade, esse entendimento do que eu quero para chegar até lá, porque o processo, ele é doloroso. Vão vir várias maneiras de te questionar se realmente é isso que tu quer, porque vem aqueles desafios justamente para ver se tu tá firme naquele teu propósito de onde você tá indo. A mudança alimentar, pelo menos pra mim, ela trouxe uma limpa na minha rede social, assim, nos meus amigos, de contatos mesmo. Meus contatos. Porque quando tu vai criando um outro hábito, querendo ou não, a alimentação, ela é, como a gente falou, tu vai confraternizar. Ela é social, ela une as pessoas. Tu vai confraternizar com os amigos. Enfim, quando tu começa tendo que fazer algumas mudanças, por quê? Porque eu tenho clareza do que eu quero viver, de onde eu quero estar, do que eu quero proporcionar para as pessoas que eu amo, tu tem que se excluir de algumas outras coisas, né? Então acontece aquela limpa, né? Vai começando ali a cair umas pessoinhas ali, vai começando a acontecer uma limpa ali, né? E tá tudo bem, né? A gente vinha falando sobre isso no caminho, né? A gente não é obrigada a ser a mesma pessoa de um tempo atrás, graças a Deus. A gente evolui, exatamente. E aí, isso dentro da nossa rotina é muito aplicável. Não só das pessoas que eu estou seguindo, mas das pessoas que estão convivendo comigo, baseado no que eu estou me comparando, né? E aí a gente tem essa maturidade de entendimento. Vem cá, deixa eu comparar de forma correta. Não quero esse corpo sem saber qual foi o preço disso ou quantas pessoas estão assessorando a vida dessa pessoa. Porque aí quando a gente fala nesse perfil, a gente tem aí muitas vezes pessoas que dão toda uma assistência, né, pra esse artista, pra essa outra pessoa. E como que é a minha vida? Como é que eu vou aplicar isso aqui de forma prática? Comparar é diferente de a gente se inspirar, né? Eu me inspiro em muito diferente. Pessoas. A comparação, geralmente, ela puxa a gente pra baixo. Porque aí tu vai olhar e tu vai pensar, eu nunca vou ter esse corpo, eu nunca vou fazer isso, essa alimentação eu não consigo, eu não tenho empregada. Sim. E aí a comparação, ela sempre te puxa. Agora, quando tu se inspira, tu olha e inspira. Eu amo me inspirar em pessoas, assim. Eu amo me inspirar. Isso foi muitas viradas de chave, assim. Eu me inspirava em pessoas que faziam aquilo que eu queria fazer, que estavam em lugares onde eu queria estar e que viviam algo que eu queria viver, né? Então, eu acho que a inspiração, ela é muito importante, né? Isso. Diferente da comparação, completamente, né?
comparação, existe um termo que a gente diz que é comparação, quando eu me comparo, eu paro. Exato. E quando eu me inspiro, eu subo, né? Eu consigo perfeito, subir. Exato. Sim. Então vamos lá, Jaque Diniz. Eu quero te questionar quais são, assim, as maiores desculpas, reclamações que tu escuta no consultório. Eu sei que o tempo é um deles que tu já comentou, mas como que tu ajuda os teus pacientes a driblar isso, a rever esse conceito do tempo, que eu acho que é o grande vilão da vida de todos nós. Sem dúvida, o tempo é o top, né? O top de todas as reclamações é a falta de tempo, né? E de organização. Eu sinto que as pessoas, elas têm muita dificuldade em se organizar, né? Em fazer um planejamento. O que acontece? A alimentação é o que a gente falou. Tu correu o dia inteiro, tu chegou no fim do dia em casa, tu tá com fome, tu tá cansado, tu quer comer uma coisa rápida. E aí existe o iFood, né? Que facilitou, assim, pra gente comer uma besteira que foi... Né? A gente encontra todos os restaurantes da cidade, da região ali disponível para te entregar rapidinho. Então, o que a gente sempre conversa com os pacientes no consultório organização é a chave para te conseguir mudar a alimentação. Se tu tiver disponível para consumo, tu não vai chamar o iFood. Tu vai comer o que tu tem ali disponível. Agora, se tu não tiver, muito provavelmente tu não vai chegar em casa e vai fazer do zero uma comida, né? Porque tu tá cansada, tu veio de um dia corrido, tu tá doido pra tomar um banho, desacelerar e comer uma coisinha legal, né? Agora, se tu tem disponível, é muito mais fácil tu chegar em casa ali, não. Tu tem no freezer ali congelado um franguinho, um molho de frango, né? É só quando ferver uma massa. Ok, isso é saudável, né? Isso é prático e é saudável. E aí, tu tá ali, tá disponível, é rápido. Agora, se tu não tiver o franguinho pronto, muito provavelmente tu não vai querer fazer o molho ali, fazer a massa, né? Vai ficar mais difícil. Então, o segredo é tu achar coisas que facilitem na tua rotina, né? Nem a gente falou sobre a comida congelada. Eu também tenho dificuldade de comer comida congelada, né? Eu não gosto quando descongela e forma aquela aguinha que fica na marmita. Eu dificilmente consigo comer toda ela e muito menos às vezes como com prazer. Então, tem coisas que eu consigo comer congelado, tem coisas que não. E aí, o que eu não consigo comer congelado, eu faço de outra forma, né? Por exemplo, eu não consigo comer legumes congelados, mas é o meu paladar, né? E aí, eu vou deixar de ser... Vou ser menos saudável porque eu não consigo? Não. Eu posso ter na minha geladeira, né? Eu posso fazer outra coisa, né? Eu posso fazer um purê com os legumes, que daí eu já consigo. Tem outras formas. Então, a alimentação, ela é muito versátil. Tu não precisa comer ela... Sempre achar um meio, né? Isso, só que tu tem que estar disponível. Tu tem que estar disposto. E aí é que tá a diferença. Às vezes, a pessoa, ela começa a colocar barreira porque ela não tá disposta a pagar aquele preço. Ela não tá disposta a fazer aquela mudança. E aí não adianta. Né? Eu posso calcular o plano mais perfeito, a dieta mais redondinha para ti. Se tu não colocar ela em prática, tu não executar, tu não vai ter resultado, né? Tu precisa entender que isso é uma responsabilidade tua. Então, o primeiro passo, não tem tempo, organiza teu tempo. Porque provavelmente, alguma hora do teu dia, tu vai ter tempo, ou no final de semana, às vezes na semana não vai dar tempo, mas é que nem a Jaque falou, né? Exato. Ali no domingo a Jaque consegue fazer as marmitas dela. Às vezes é meia-noite, eu tô na cozinha Outra fazendo coisa, marmita. às vezes o que eu faço lá em casa? Por exemplo, eu não vou ter tempo essa semana, mas um dia eu vou fazer o almoço, né? Eu faço mais. Eu vou fazer, um frango com molho ali na panela. Eu faço a mais e aí congelo, né? Eu separo uma parte, essa parte que eu fiz a mais eu vou congelar e essa parte aqui vai ser pro nosso almoço. Então, eu já tenho 2 almoços em um. Eu tenho o almoço de hoje e de outro dia, né? Às vezes eu vou fazer, uma isca de carne ali, eu faço a isca, faço a mais. E aí eu guardo. Depois, esse aqui vai ser o recheio da minha crepioca da manhã, né? Quando eu acordo de manhã e tô com vontade de comer uma coisa salgada. Esse aqui vai ser, essa porção aqui é o recheio da crepioca, sabe? Então, é o planejamento, é a organização. E a última desculpa, o fast food também vem de marmita fitness, né? Também vem. Agora a gente tem aí, né? Esse amortizador que abriram esse desculpas. ramo de marmita fitness, né? Então Também não tem desculpa, então, né? não tem. É aquela coisa assim, tu tá disposto ou não. Né? E aí, É tu querer. Então, o Isso. primeiro passo seria querer.
Porque aí a gente consegue amortizar ou amenizar essas situações. Eu não tenho tempo, eu tenho preguiça, ou eu não tenho motivação. Se tu quer, o primeiro passo seria esse. Sem dúvida. E aí a gente cai na organização que encaixa super da match com o que a Jaque faz. E aí cada família, cada situação, cada pessoa, na verdade, a gente tá aqui falando pra nossa audiência aí que é super ampla, super diversa. E cada pessoa vai ter o seu tipo de rotina, a sua organização. Eu fico com a Lulu alguns dias na semana. Então, a minha alimentação é muito de acordo com a minha rotina com ela. Tem dias que eu consigo sentar com ela, a gente comer juntas e conversar. E aí tem dias que aquelas partes mais corridas eu deixo para os dias que eu não estou com ela. Então, eu otimizo desta forma. Clareza, né? Tenho clareza dos meus objetivos. Assim como os exercícios. Inclusive, os exercícios eu encaixo dentro disso. Os dias que eu estou com ela é mais slow. E aí, aquela questão da mãe e da culpa andarem juntas, eu encaixo nesse momento. Porque muitas vezes eu preciso fazer o exercício naquele dia, existe uma necessidade, às vezes, física na gente, ou inclusive mental, de, poxa, preciso dar uma desopilada. Sim. E aí eu peço pro meu pai ou pra minha mãe, fica uma hora e meia com ela que eu vou pra ciclovia, daqui a pouco eu volto. Sim. E eu percebo muito isso nas mães, que vem a falta de tempo, seja pra fazer uma comida mais saudável, seja pra fazer um exercício, porque elas absorvem aquela culpa. Não, eu vou deixar o meu filho pra fazer o que vão falar. Não, e eu sou egoísta. E é o que a gente já tinha conversado esses tempos. Tu pensa assim, bom, eu tô deixando ele pra mim ter qualidade de vida também. Pensa a gente como filho. A gente é filho também, né? A gente é filha. Nossa, pra mim, a alegria de ver a minha mãe saudável. A minha mãe tem 68 anos. Nossa, como é bom ver ela bem, sabe? Ver ela ativa, ver ela fazendo as coisas dela, ver ela sem depender de nada, sem tomar medicação. Isso é maravilhoso. Então, ao tempo que tu se sente culpada por deixar uns minutinhos ela com os avós, a gente tem que entender que os avós estão ali para doar amor para ela, então ela tá recebendo amor e tá vivendo as memórias afetivas com o vô e com a avó. E ao mesmo tempo tu tá se cuidando pra ti e pra ela. E pra ela. Porque aí eu consigo ter mais força, mais vitalidade. Isso. E tá ensinando, eu acho que tu vai falar sobre isso. Pra ela, a independência. Que ela também vem em primeiro lugar, né? Porque como que eu vou ensinar pro meu filho que na vida dele, ele tem que primeiro se cuidar, para depois o resto do mundo reagir ao que ele tem dentro dele, se eu não me coloco em primeiro lugar, né? Eu não vou falar para ele, faça isso. Não, eu vou fazer, porque ele passar essa mensagem para ele de que eu também sou. Que o exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta, né? Eu me cuido, a mãe se cuida, o pai se cuida, meu marido também corre, né? Se cuida, nós temos a nossa vida, nós nos cuidamos para poder cuidar do outro. E é isso que a gente tenta passar para ele, de uma forma prática. Juntos a gente se fortalece. Juntos a gente, né? E quando a gente quebra um pouquinho dessa culpa, porque às vezes ela visita. A culpa, ela é normal. Ela incomodou todas as pessoas, todas as casas. Sempre ali, principalmente as mães, porque nasce uma mãe, nasce uma culpa. Uma mãe, nasce uma culpa. Então, quando essa culpa ela veio, e já veio várias vezes, eu penso, não, mas eu preciso deste momento. E aí acontece que dá uma virada, porque eu deixo ela com meu pai, e ele pega ela aquelas 1h30 que eu tô correndo, 2 horas que eu tô correndo, ele vai, anda de bici com ela, anda de bike pela cidade, e eles têm um momento deles de amor juntos também. Né? E aí depois eu tô mais fortalecida porque eu fiz o que eu também precisava pro meu bem-estar. Isso, então, e deu o exemplo pra ela que ela também precisa fazer. Mas quando a gente vence esse gatilho... Muito confortável, né? Tirar um tempo pra ela, como tu tira um tempo pra ti. Ela vai visualizar isso e vai ficar na memória dela. Mesmo que agora ela não entenda, ou que todos os nossos filhos não entendam neste momento, eles vão em algum momento vir com aquela bagagem, com aquela informação que tá lá. Assim como o Otávio vê tu e o Leandro correndo e fazendo atividades e faz churrasco com camisetas de corrida, né? Fale que você é corredor. Fale que você é corredor, sem falar que você é corredor. Tava lá o Leandro fazendo churrasco domingo com camiseta de corrida. Então, já que faz binder. Se tu quiser também compartilhar aqui com a gente como que foi a questão do teu peso, não sei se tu quer falar em números, mas a gente sabe que é visível e que eu te acompanhei há algum tempo, sei da tua doação para isso, mas eu quero entender de ti qual foi a virada de chave, porque muitas vezes as pessoas elas querem ou emagrecer ou iniciar uma rotina de exercício, muitas vezes a pessoa sente essa necessidade, é um estresse muito grande, a pessoa já acorda cansada, então ela sabe que um exercício poderia ajudar, mas ela não consegue dar essa virada de chave. Compartilha com a gente qual foi a tua virada. Com certeza foi a maternidade, né? Eu vivia daquela forma que eu falei no começo, onde eu tentava emagrecer,
mas buscava sempre algo, um motivo vazio, né? Ah, era porque eu queria ter o corpo da fulana, né? Como a gente falou, ou era porque eu queria chegar em tal corpo, chegava lá e nada tinha lá que me segurava lá, né? Porque não tinha um conteúdo. Então, quando eu engravidei, eu engordei, eu emagreci tudo que eu tinha, engordei 24 quilos na gravidez, eu não aconselho, mas eu engordei, eu fui bem feliz, fui bem tranquila, não fiquei neurada com isso na minha gravidez, engordei 24 quilos, emagreci tudo, só que depois que eu engravidei, que eu ganhei o Otávio, que eu voltei, aí eu entrei num loop de engordar muito mais, porque daí eu era mãe, aí eu me coloquei num lugar de que eu era mãe, e daí entrou naquela questão da alimentação, tudo que eu fazia pro Otávio sobrava, eu comia um pouco, né, Sim. o restinho do filho. Sempre falo para minhas clientes, não comam o resto, vocês não são lata de lixo, bota no lixo, né? A gente não precisa comer o resto, ali já tá ensinando uma grande coisa para eles, Sim, né? com Que a gente vai certeza. comer, inclusive, o resto deles, né? E ali eu entrei, eu fazia uma coisa para ele, eu comia o resto da comida dele, eu comia porque eu confraternizava, eu comia porque era família, eu comia porque, agora a gente tá aqui em família, eu vou comer. Eu usava qualquer desculpa para e eu fui a 104 quilos, né? Sem perceber, assim, né? Realmente eu não me via naquele corpo. Aí teve um dia que alguém tirou uma foto minha no meu aniversário, né? De costas, assim. E aquilo eu olhei e eu pensei, não é eu. E era eu. E ali, assim, eu não me reconheci mais. Ali eu vi que não era eu. Não era a pessoa que eu queria ser. Eu não estava vivendo a vida que eu poderia viver. E ali começou a me incomodar muito, assim, começava a me incomodar muito, foi o pequeno. Eu sempre brinco que quando a gente move a energia pra alguma coisa, Deus vai movendo todo o resto, e o universo vai movendo tudo e vai se tornando enorme, né? E depois aconteceu um fato de que uma vizinha da minha mãe, ela veio a falecer, ela era bem obesa, ela teve uma doença pela obesidade, ela faleceu e ela deixou filhos pequenos. E aquilo, assim, me dilacerou por inteira, assim, e eu pensei, não, calma aí. Eu não quero isso pra mim, eu não quero viver essa vida. E ali me veio um motivo palpável, que o motivo pra mim era a vida que eu queria viver com o meu filho, né? E que minha mãe aqui sabe que não tem nada mais forte pra gente do que, né? Então, ali veio, assim, uma virada de chave, a vida que eu quero viver, o que eu quero viver, o que eu quero ensinar pro meu filho, o que eu quero que ele aprenda comigo, né? Qual a imagem que eu quero que ele tenha, qual o orgulho que eu quero que ele carregue, que eu vou carregar de mim, que eu vou ensinar pra ele, né? Então ali me veio muito isso, só que eu teria que pagar o preço. E eu não sabia, né? Nem fazia ideia de como que eu faria isso e como que era esse preço. E quem convive comigo sabe que eu tenho uma frase que eu sempre falava pra mim todos os dias. Eu posso um pouco mais. Todo dia eu falava pra mim, eu posso um pouco mais. Se ontem eu fiz 10 minutos de exercício, eu posso fazer nesse 12, no outro eu posso fazer um pouquinho mais. E daí eu fui tentando me desafiar. E fui me abrindo pro novo. Eu acho que a minha grande chave, assim, foi me abrir pro novo. Eu fui experimentar várias coisas. Fui fazer musculação, antes a gente falou sobre musculação. Eu não sou uma pessoa que ama musculação, tá, gente? Quem me conhece sabe, eu amo crossfit. Amo, porque é uma atividade em grupo e eu amo pessoas, assim, estar em grupos de pessoas e tal. A musculação eu não gosto, porque eu acho sozinho ali, tu faz ali, eu acho um saco. Fiz 5 anos de musculação, mas eu não tinha resultado. Eu falei, gente, não tô tendo resultado aqui. Eu tinha resultado porque eu cuidava da minha alimentação já um pouco mais, mas não aquilo que eu queria. Aí eu peguei e me movi. Então, eu vou me mover para um outro lugar. Aí me movi para uma modalidade de esporte, que foi o CrossFit. Eu me apaixonei. E aí a minha energia que eu coloquei ali foi boa e cresceu e eu comecei a ter resultado. E depois a corrida apareceu na minha vida e foi a paixão da minha vida. Eu amo correr, eu faço isso com todo o meu amor, né? Sempre acompanhada da culpa, óbvio, né? Porque mesmo que a gente não tenha culpa, as pessoas cobram a gente. Julgam, Sim, né? julgam. Sempre tem alguém pra te lembrar dessa culpa. Sim, e te dizer que tu é egoísta por estar fazendo isso. Mas mascaradamente, né? Mas e quem tá com teu filho quando tu tá correndo? Tu não escuta forma, isso? Essa forma. As pessoas... mas tu faz tanta coisa, mas e o Otávio? O Otávio tem um pai, né? Graças a Deus, eu lá atrás fiz uma escolha muito boa e o Otávio tem um pai, né? E o pai dele cuida muito bem dele, tanto quanto eu, porque se eu sou 50% mãe, ele é 50% pai. Isso então, a gente sempre falou lá em casa. Aquela frase assim, o Dani, muita gente falava, como o Dani ajuda a Jaque. Não, ele não ajuda. Não, ele não ajuda. Sim. Ele mesmo falava, não, eu não ajudo ela. Eu sou pai, Exato. então nem ela me ajuda e nem no eu serviço ajudo de casa ela. e nem no cuidar do filho, ele não ajuda. Ele é uma pessoa... Ele faz parte daquela família. daquele núcleo ali, né? Ele faz parte daquele ambiente. Exato, Então ele é um faz- adulto funcional e ele vai Quase. fazer tudo que... Sim, né? quase parece que essa pauta foi encomendada, porque esse é o meu discurso. E eu escuto muito isso, muitas vezes estando no trabalho, e aí as pessoas me dizem, tá, mas essa semana viajando, quem fica com a Luísa? O pai dela? O pai dela. E aí as gente, isso é pessoas tão veem simples. aquilo,
Mas que como a ele te sociedade- ajuda, né? Não. Gente, ele é o pai dela, ele cumpre Ele o não papel faz um favor, de pai. né? Ele só tá Exato. cumprindo o mínimo que se espera do pai. Né? Que é Mas a sociedade, ela muito julga. A mãe, ela não pode estar fazendo isso. pelo olhar patriarcal que a gente ainda, infelizmente, Exatamente, tem, pelo né? qual a gente passa. E eu entendo que muitas das mães, muitas das mulheres não se encontram nesse lugar de fazer uma atividade ou exercer uma função, um trabalho dos quais elas gostem ou sejam realizadas justamente por cederem a esses julgamentos. Cederem. Então a Porque gente ele não sempre combinou vem essa pauta, mas é mascarado, super né? importante Ele não ter vem assim isso. diretamente, tu é. Não, ele vem mascarado por um comentário, ou ele vem mascarado por algo que vai tocar lá na tua ferida. Daí já vai pensar, tô fazendo tudo errado, acho que eu vou desistir Sim. disso daqui, coitado, meu filho vai ser pra sempre agora, vai, né, vai se sentir sempre abandonado porque eu não tô. Não, gente. Nem todo comentário ele é maldoso, às vezes ele tem uma roupagem ele bem sempre bonita. tem uma roupagem bonita. Mas o gente. fundamento dele E é às justamente vezes ele de vai vir da julgar. onde Por a que tu gente tá menos fazendo espera. isso? Sim. Vai vir às vezes de dentro da Muito. própria família da gente, né? E tudo bem, cada um vai olhar as coisas com os olhos que aprendeu. Mas eu não preciso olhar pro que eu vivo hoje com os olhos que as pessoas aprenderam ou que os calçados que elas caminharam a vida delas, né? Exato. A gente- Entender aquilo com amor Entender com e amor. ressignificar. Na É. prática, quem Ok. eu vou ser. Exato. A minha grande virada de chave, ela veio com essa questão de me questionar. Inclusive, o meu perfil, ele chamava Mãe da Luísa. Durante Eu me muitos lembro. anos, ao invés de ser Andresa, Sim. eu era Mãe da Eu Luísa. conheci a Andresa, daí depois eu conheci a mãe da A mãe Luísa. da ali, Luísa, né? exatamente. E aí eu segui como sendo mãe da Luísa durante algum tempo até eu me questionar. E aí eu também, já que não gostava da musculação, então eu queria sim fazer algo, sabia que eu precisava mudar aquele corpo, precisava ter mais dinamismo na minha rotina, né? O trabalho exige bastante da gente e eu acordava e dormia cansada. Sabe aquele looping Sim. de tu acordar e não ter a energia necessária no Movimento gera corpo? movimento, e não tinha movimento Não daí, tinha né? aquilo. E aí eu pensava, poxa, mas o que eu vou fazer? Aí eu fui aquela pessoa que pagava academia horrores e não ia. Eu fazia uma aula de dança e não me encontrava. E eu fui fazendo coisas até me encontrar, porque muitas vezes a pessoa faz uma coisa e já desiste. E eu fui fazendo. E aí eu me encontrei no Muay Thai. Então foi nesse movimento de luta que me ajuda, inclusive, a desopilar o mental. Porque às vezes a gente sai do trabalho pensando, poxa, por que isso? E aí tu vai ali desopila o mental. A gente brinca na Comecei- corrida que a gente diz, tô cansada, vou correr. É exatamente isso, eu tô também. muito cansada, vou correr. Tô né? cansada, vou lutar. Então, Exato. é o meu novo slogan. E aí também eu comecei a perceber que esse movimento começou a refletir no meu corpo, na minha respiração, que eu compartilhei com vocês, que eu tenho asma, então eu tinha muitas vezes dificuldade. Queria correr, sempre era um sonho meu pai é corredor, meu pai correu aí já muito, hoje ele anda de bike, mas ele já participou de corridas em São Paulo, foi muito legal, que legal, assim, aham. sim. E aí eu sempre olhava pra ele como inspiração e pensava como que ele... Olha o exemplo, né? Olha o exemplo que tu, até Exatamente. hoje tu não desiste Ficou de fazer algo por gravado, ti, né? porque tu teve um grande exemplo do teu pai. Olha, Exato. que forte, né? E aí eu pensava como ele, com 60 anos, tem essa disposição, esse pique, e eu não consigo. Não conseguia correr de uma árvore até outra como tu, eu não conseguia contar a árvore. E aí eu percebi que com a luta, tudo foi mudando, minha respiração foi mudando, meu corpo foi ficando mais leve. Eu comecei a sentir mais o corpo. Sabe sentir aqueles músculos que a conectar gente não contigo. sabe que eles existem? Exato. Aí a Sim. gente fui percebendo, e hoje eu já faço alguns ensaios de corrida. Mas o que eu acho que é mais importante é, não tenho tempo hoje pra correr, vou andar de bike. Esses dias eu tinha meia hora num domingo à tarde. Dá pra fazer alguma coisa. Exato, em meia hora eu consigo dar 2 voltas na ciclovia de bike. Não dá muito pra caminhar, mas algo dá pra gente fazer. Sempre Então dá. Em esse casa dá, né? movimento... Em casa a gente pode fazer alguma coisa. Eu, Em muitas casa. vezes, eu não tinha como sair, bem sinceramente, eu tinha vergonha de ir a uma academia, porque eu pesava, né, bastante, e eu não me sentia bem comigo, então eu tinha vergonha. Eu fiz muita coisa em casa, a internet tem muito, então nada é desculpa, eu não tenho dinheiro pra ir na academia, a gente tem essa realidade, né? Sim. Tem pessoas que não têm condição de ir numa academia. A internet gratuitamente oferece ali inúmeras opções pra te fazer dentro de Já casa. fiz muito exercício Fiz de YouTube, muito. exercício em casa, joga no YouTube, dá tudo certo. Eu já fiz Exato, muito fiz disso. muito Também foi um movimento assim que eu fiz Porque de daí o movimento tentar gera achar movimento. algo. E ali vai crescendo algo dentro de ti, tu vai começando a sentir orgulho do teu resultado. Nossa, olha, realmente essa calça ficou um pouquinho larguinha. Olha, eu já consegui, já me sinto um pouco melhor, minha respiração já tá um pouco melhor. E o movimento vai gerando Tu movimento. vai percebendo, É. né? Tu vai percebendo Os, as resu- mudanças. os resultados te ajudam, inclusive, a dizer não pra uma gordurinha, não Isso, pra pra ti, um doce. tomar E escolhas daí tu não vai melhores. mais- Eu sempre falo na alimentação assim, ó, que as pessoas elas têm assim, eu vou fazer dieta, eu vou ter que dizer não.
eu vou ter uma perca, mas não, a gente tem que... Tudo da vida da gente depende do olhar. Eu tô trabalhando esse olhar na musculação, tá? Porque eu acho que a musculação, ela é extremamente importante, porque eu preciso de musculatura forte pra eu chegar na velhice e os meus músculos me sustentarem no meu corpo. A massa muscular, ela é muito importante. E na velhice, a gente começa a perder ela, né? E eu, como emagrecimento... E aí, aquilo que te dá... tu vê assim, fulano tá levantando, é um vovozinho, não caminha direito. Às vezes é falta de tônus daquele. E eu, como emagrecimento também... Na vida adulta. Eu tenho muita flacidez, né? Pelo emagrecimento. Então, eu preciso fazer musculação. Então, eu tô tentando trabalhar... Como eu trabalhei na alimentação, a questão de mudar o olhar. Porque eu não tô perdendo nada não comendo fast food, não comendo pizza. Eu estou ganhando qualidade de vida. Eu tô tentando mudar esse olhar também na musculação, que me ajuda na corrida e que vai me trazer a longo prazo, ao que eu quero viver, uma qualidade de vida melhor, né? Brisa essa pauta, né? Isso, eu com certeza aqui fica o meu voto de que eu também quero agora aderir à musculação porque já me sinto mais apta. Agora eu vou encaixar aí dentro da minha rotina porque eu também quero voltar. Mas agora já me sinto ok, já não vou ver mais isso como uma obrigação. Uma obrigação como justamente algo ruim, porque né? A gente vai colocando esses pequenos movimentos na vida da gente. Esse papo tá ótimo, maravilhoso. A gente nem sentiu o tempo passar. Estamos quase no fim, nem Eu vou dar um pulo no nosso cronograma, mas eu quero pedir dois compartilhamentos da experiência de vocês, então, para nossa reta final. Se vocês têm alguma rotina pela manhã, então quando vocês assim acordam, isso é essencial que eu faça pro meu dia, porque muitas vezes algo que vocês fazem, o seguidor nosso pode replicar lá na casa dele. Eu saio de casa com a minha alimentação, que pelo menos me dá liberdade de tempo, né? Porque eu não preciso me preocupar com o que eu vou comer e nesse tempo que me libera essa preocupação de ou fazer, ou me preocupar, ou ir atrás, eu faço outra coisa, eu posso fazer um exercício, porque eu malho ou às 5 da manhã ou no meu horário do meio-dia, né? Que são os horários que eu consigo adaptar. Então, são espaços curtos. Então, eu aproveito esse tempo pra fazer o meu exercício e eu já tenho ali a minha alimentação. Eu saio de casa de manhã com 50 marmitas, com sacola, mas é algo que eu faço de manhã, eu não abro mão de sair de casa com isso tudo pronto. Organização. Então, ela evita vários outros gatilhos aí durante o dia. Para que eu possa te otimiza. Né? Me abre a possibilidade de eu fazer um exercício nesse tempo que eu estaria me batendo atrás de algo que fosse para eu manter o meu plano alimentar. Sim. Então, que é algo que é a minha prioridade. A organização te dá tempo, né? Te dá liberdade, né? Ela te dá tempo, ela consegue ficar mais dinâmico, né? Muito mais dinâmico. Jaque Diniz, algo na tua rotina que tu possa compartilhar, que tu considera isso é essencial. Não posso passar o meu dia sem fazer isso, eu não posso sair de casa e ir pro trabalho sem fazer isso. A minha rotina da manhã é a primeira coisa que eu faço. Eu acordo de manhã, eu preciso tomar meu chimarrão, porque eu sou gaúcha, né? Então, assim, eu tenho o meu momento, né? A minha filha, ela até fala, a mãe tá no momento dela. O que acontece? Eu preciso me conectar, né? Então, eu acordo de manhã mais cedo que a família, para mim ter o meu momento ali, que é o momento que eu vou fazer meu chimarrão, vou preparar o meu café e vou ler um livro, né? Normalmente eu leio a Bíblia, então eu vou ali me espiritualizar, eu vou me conectar, né? Vou acalmar a minha alma para conseguir dar conta do meu dia. Que às vezes é tão corrido que a gente acaba não tirando um tempo só pra gente acalmar mesmo, né? Tu acaba fazendo, como a gente estava falando antes, as coisas muito no automático. E o corpo da gente precisa disso. Ele precisa também dessa calmaria, né? De sentir aquela calmaria para te até tomar decisões, fazer boas escolhas. Pra te pensar, não, olha, meu dia hoje vai ser... acordo de manhã, o que eu tenho no meu dia hoje? Meu dia vai ser assim, porque meu dia muda muito, né? Como eu atendo em consultório, ele muda muito. Meu dia vai ter assim, eu não vou ter intervalos, ou eu vou ter um intervalo curto, o que eu vou fazer? Então, é aquele momento que eu tô sozinha, que eu tomo as decisões de como vai ser a melhor conduta. Dá certo? Nem sempre dá. Mas tudo bem, mas pelo menos eu tentei fazer. Tentativa e a vida isso, real. Eu tentei fazer o melhor, e é o que eu falo pros pacientes. Vai ficar perfeito todos os dias? Não vai. Isso é natural, isso é normal, isso é ser humano, né? Sim. Então, mas o importante é que eu tentei fazer o melhor hoje. Não ficou 100% como eu queria, tudo bem, amanhã eu vou tentar de novo. Se um dia não der, tudo bem, né? Não é de um dia, né? Tudo bem, tu não pode pensar que não deu certo hoje, eu vou lá jogar tudo e vou desistir. Isso que não pode acontecer. Tu tem que entender que isso acontece pra todo mundo, e inclusive pra mim, que sou nutri, acontece também. E ok, tudo bem, o importante é que amanhã eu vou fazer de novo, e de novo, e de novo, até que isso vai se tornar um hábito e a gente vai ligar isso no automático.
né? Sim. E aí acaba na rotina isso te otimizando, te auxiliando. Isso. Eu também tenho, assim, uma rotina. Eu trabalho muito a minha energia através da música. Então, sim, eu, assim que abro os olhos, que eu acordo, bom dia a dia, eu já coloco ali no Spotify uma playlist que eu tenho específica, que é para o meu acordar. Então, aquilo também vai me trazendo aí algumas informações para como eu quero que seja aquele dia. A gente tem os desafios no trabalho, como que eu vou administrar isso. Então, eu considero que equilibrar ali a minha energia logo ao acordar é o que pra mim funciona. E aí pra Lulu, quando ela está comigo também, eu coloco isso dentro da rotina dela. E é bem, assim, interessante como eu já tenho percebido resultados. Ela já, mãe, eu quero escolher a música. Ela já fica assim, porque a música, ela traz muita energia, né? Sim, a gente sabe, certeza. não só por trabalhar no marketing, mas a gente sabe que cheiros, cores, sons, tudo instiga os nossos movimentos Sim. humanos, o nosso também processo neural das informações. Então, eu me ativo e inicio o meu dia, obviamente, com a minha playlist, então, que tem ali as minhas músicas, as minhas práticas, as minhas meditações, e também com um bom café. Para mim, não existe o sair de casa sem o meu café. É aquela viradinha que a gente precisa, né? Vamos lá, tô pronta para esse Começou o dia. Isso aí. E aí, então, como um apelo final aqui, eu quero pedir para vocês compartilharem um conselho prático para nossa audiência, né? Baseado na experiência de vocês. Qual seria, assim, o grande conselho que a Jaque poderia deixar para nossa audiência? Embora tudo que a gente falou aqui pareça muito atropelado, porque foi pouco tempo, né? Mas eu acho que o segredo é a gente olhar tudo isso com leveza, né? É a gente colocar um olhar de leveza. Eu não faço isso por obrigação, ou porque eu tenho que fazer, ou porque eu quero ser Mulher Maravilha, como a gente falou no começo, que ninguém aqui é. Mas eu faço isso porque eu quero fazer, porque me traz, né, o que eu quero viver, porque eu tenho clareza de onde eu quero chegar. E se eu olhar tudo isso com leveza e eu entender que talvez no domingo eu não vou conseguir fazer minhas marmitas, mas eu vou fazer na segunda, porque eu sei que é o que eu quero fazer, eu vou conseguir ter mais êxito na qualidade de vida que eu quero ter, eu vou conseguir sentir mais orgulho de mim e não me punir pelo que eu não fiz, né? Então eu acho que a gente tem que ter clareza de onde a gente quer chegar e ter leveza com o processo para chegar até lá. Mas não desistir, né? Mas não, a gente não arrumar desculpa para não fazer esse processo. Tem que percorrer o processo, mas com o máximo de leveza que a gente possa colocar em cima disso. Eu acho que o traçar metas realistas também é uma coisa muito importante, né? Precisa ser real, precisa ser alcançável naquele determinado tempo. Então, é isso. Tu pegar, tirar um tempo da tua vida, parar e dizer, bom, eu quero mudar. Tá? Eu quero mudar, eu quero ter uma vida mais saudável, eu quero mudar a minha qualidade de vida por isso, pela minha família, né? Porque eu quero que eles tenham um convívio maior, mais tempo comigo, que eles vejam a mudança em mim, ou por mim, ou... Primeiro, traçar os motivos que te levam a essa mudança. E o segundo é ter metas realistas, né? Que eu vejo muito que às vezes as pessoas botam meta, eu quero perder 10 quilos em um mês. Bom... Isso. Puro boicote, né? O boicote bem, né? já começa por aí. Isso, então assim, traçar metas realistas, escrever isso, anotar. Bota na porta da geladeira, bota no lugar que tu veja, que tu acorda de manhã e veja aquilo, né? Coloca, quero começar a correr. Pega uma foto de alguém correndo na internet. Imagem. A gente tem um painel, né? Isso, bota na porta da geladeira a pessoa correndo. Quando tu for abrir a geladeira, que tu vai pensar, quero comer uma coisa, uma bobagem, tu vai olhar pra foto. Não, acho que eu não quero. Então tu vai começar a repensar. Começa a cocriar aquilo, isso, né? Então, a principal é metas realistas e colocar isso visível pra ti. Então, minha meta é conseguir perder 5 quilos em 3 meses. Ou minha meta é comer, a partir de hoje, começar a comer verduras 5 vezes na semana. Minha meta é tomar 2 litros de água de segunda a sexta, pelo menos, né? Então, colocar metas que tu consiga atingir, porque isso vai te motivar. Depois que tu atingiu essa meta, bom, agora eu vou criar outra meta. E aí é uma escadinha, tu vai subindo degrau por degrau.
O que não dá é tu querer saltar do primeiro degrau lá pro topo. Sim, e vencendo as próprias batalhas, porque é a gente contra a gente mesmo, não é assim? Isso. A gente vinha, inclusive, também falando sobre isso. Quando eu venço algo e eu penso, poxa, eu consegui isso, então eu consigo um outro Sou mais. capaz demais. E aí eu vou de novo, mas é a gente contra a gente mesmo. Isso mesmo. Gurias, eu fiz um download aqui agora Eu amo. da frase que eu queria compartilhar com vocês e com a nossa audiência, que pra mim ela faz muito sentido dentro de tudo isso que a gente trouxe aqui. Que quem compara, para. E quem admira, mira. Então, eu acho que isso é uma grande sacada dessa nossa conversa. Creio que a gente poderia ficar mais 2, 3 horas conversando e a gente teria pauta e a gente teria assunto. Eu espero realmente que a nossa audiência tenha aproveitado esse bate-papo, tirado muitos insights para sua vida prática. Vou pedir para vocês procurarem os nossos arrobas na rede social, no YouTube. Se você está nos assistindo no podcast, pelo Spotify, você pode também depois nos procurar no YouTube. Acho que eu não falei o meu. Jaque, por gentileza, Jaque Diniz, o teu arroba aí pra O gente. meu é @Jaque N. Diniz. N. Diniz. O meu é @Andresa Schaefer. Andresa se escreve apenas com um S. E quero também convidar vocês a seguirem o Sinceronas e a Green Mais lá no Instagram. Gurias, muito obrigada. Gratidão Foi um prazer, por este um papo momento. muito gostoso. muito legal. Por Espero essa que tenha agregado, né, troca. a todo mundo do Com Sinceronas. certeza, nos sigam, nos chamem no direct para compartilhar Gente, a gente ideias. divide muita coisa lá no... Eu divido muita coisa da minha vida real lá no meu perfil. Então, quem quiser dar uma olhadinha lá, geralmente eu posto, assim, alimentação, rotina real, assim, né? Sugiro que vocês estejam seguindo elas, porque justamente o insight de trazer elas, a ideia de trazer elas para esse programa, para essa edição especial aí, foi justamente pelo que eu vejo na rede social delas. Então, é super importante. A Jaque também compartilha muito sobre nutrição. Sim, eu tento deixar a nutrição o mais simples possível, Leve, com algumas descomplicada. receitas bem bacanas, Sim. inclusive, com um pouco também da rotina do consultório. E a Jaque aí com a rotina dela de corredora, empreendedora, esses vários braços que a gente Inclusive, na gosta loja de também, ter. A gente divide muita coisa, a gente faz vários eventos, várias conversas como esta aqui, eu promovo lá na loja. Sim. Só para mulheres, às vezes para mães, às vezes para mulheres. Então a gente promove vários eventos gratuitos desse, realmente pra gente fazer aquilo que a gente tava falando no carro, né? Uma mulher auxiliar a outra, uma mulher levantar a outra e a gente ter uma legião de mulheres seguras e confiantes de si, assim, né? Justamente porque quando a gente fica se comparando com outras mulheres, bate aquele, mas eu não sou isso, mas eu não Nunca consigo. você. E aí Mas eu quando a posso ser gente se muito melhor estimula, porque eu quando a sou gente eu, compartilha né? inclusive as dores, põe as dores pra jogo, né, gurias, a gente percebe como uma pode se identificar na outra. E tá, e como tu fez pra vencer isso? Talvez o Te que ela ajuda, né? fez ajude. E eu já me ofereci, inclusive, pra participar aí E o dessa próximo vai ser próxima roda de incrível, então conversa. sigam lá a loja que vai ter um encontro incrível lá, todas convidadas. Muito obrigada por estarem aqui, muito obrigada nossa audiência. Curtam, compartilhem esse assunto com mais pessoas também, para que esse assunto chegue em mais corações. Obrigada e até o próximo episódio. Obrigada. Obrigada.